Amanhã tem Inter e Fluminense, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Bahia e Retrô, São Paulo e Furacão, Cruzeiro e CRB. E na quinta-feira, Galo visita o Flamengo no Maracanã, jogo da ida. Que semana teremos? Eu vou desafiar a mesa a apontar, se achar que há favorito, claro, que pode ter jogo que não consegue enxergar favorito, para apontar um favorito no confronto, sem número, sem favoritômetro, apontar um favorito aqui em cada confronto para avançar de fase. Vocês topam? Topa, Roger Flores? Em cada um? Se achar que não tem favorito, por exemplo, olha aqui e fala, esse jogo aqui não tem. E eu não quero achar que tem, você topa apontar um favorito para cada confronto? Por exemplo, Botafogo e Bragantino, quem é favorito para avançar? Não, acho que é muito equilibrado. Muito equilibrado. Ali, eu falo onde tem favorito. Onde tem favorito? Boa. Bahia. Cruzeiro. Acho que o São Paulo é favorito contra o Atlético Paranaense. O Atlético ainda não se encontrou. E mais ou menos por aí. O CSA e Vasco, o Vasco é um pouquinho favorito. Mas o resto... O Inter você não vê como favorito contra o Fluminense nesse momento? Ai, cara, difícil. O Inter joga mais do que o Fluminense hoje, mas é um confronto muito parecido. Se o Fluminense voltar a jogar o que fez no Mundial, é parada duríssima. É a mesma coisa Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo contra o Botafogo. Palmeiras, aquele time carne de pescoço que ganha sempre. É difícil apontar aí favorito. Flamengo e Atlético também. O Flamengo um passinho na frente, já ganhou no final de semana, mas é outro jogo, quarta. Difícil, cara. Eu quero ver você e Praz terem no ar o debate que tiveram fora aqui antes do programa começar. Um defendendo o goleiro Léo Jardim, o outro defendendo a atitude do lado. Nem era isso, né? Nem era por aí. Mas, mas daqui a pouco, daqui a pouco. Eu acho que é muito mais o conceito do que realmente o que aconteceu. Sim. E aí a gente vai debater isso durante o programa. Vamos. Praz, você vai avançar em relação ao Roger aqui nos favoritos? Vai enxergar mais favoritos do que o Roger enxergou aqui, não? Não? Não. Eu vou na linha do Roger também. Eu acho que Vasco e CSA, posso colocar o Vasco, Bahia favorito, Cruzeiro favorito e São Paulo favorito. Os outros, muito equilíbrio. Embora o Flamengo seja um time melhor que o Atlético, mas Copa, 2 jogos só, vindo de um jogo... vão ser 3 jogos em sequência, né? E o Cuca é um cara muito estrategista. Então, assim, para 2 jogos, eu não daria o favoritismo do Flamengo. No Campeonato Pontos Corridos, obviamente, sim. E já foi equilibrado, né? O jogo de domingo. É um jogo bem disputado. Só um pitaco, olha a aparente da verdade. Só um pitaco. Vamos lá. Você já simulou uma dorzinha para o treinador arrumar o time ou ganhar um tempinho no jogo? Isso nunca aconteceu com você? Uma só? Vai, que pergunta. Nunca aconteceu? Você tem que falar assim, umazinha não, lógico que não. 200 vezes. Nunca. Você fala, umazinha não, pô. 200.000 vezes. PC, boa tarde. E você vai avançar em relação aos dois aqui nos favoritos da Copa do Brasil? Não. Eu talvez, eles falaram com menos entusiasmo no confronto do CSA com o Vasco. Eu acredito que o Vasco leva uma vantagem. É claro que o Vasco disputa o primeiro jogo fora de casa, né? Um CSA que no sábado trocou de técnico, saiu o Igor Magalhães e assumiu no domingo o Márcio Fernandes. O CSA está mal na Série C e o objetivo do CSA é passar da Série C para a Série B. Do ponto de vista financeiro, a Copa do Brasil já remunerou bem quando ele eliminou o Grêmio. E é claro que ele quer mais, mas enfim, onde o CSA não quer se decepcionar é na Série C. Então eu encorpo mais o Vasco ali. Bahia é hoje um dos melhores times em atividade no futebol brasileiro, independentemente do fato de ter sido eliminado na Sul-Americana. Então acho que está assim. O de hoje, nós vamos falar com mais atenção, é muito, muito equilibrado. Muito equilibrado o Botafogo e Bragantino. Eu vejo o Botafogo favorito. Até pelo momento do Bragantino, que depois da Copa do Mundo vem de 3 derrotas seguidas. Acho que o Botafogo tem time e até... Sabe que o Fernando Seabra nunca perdeu pro Botafogo, né? E o Botafogo tem um histórico de não passar nos últimos 3 anos de oitavas de final. E o Bragantino nunca passou dessa fase na competição. Mas olhando os times, eu acho que o Botafogo é mais time, é favorito. Acho que o Inter, o momento do Fluminense... me obriga a dizer que o Inter é o favorito. Longe de dizer que, assim, não tem chance, né? Favorito é aquele que eu acho que tem mais chance. Vasco CSA, já falamos. O Bahia tem um grande favoritismo, porque encara um time de Série C. É muito bem montado, mas o jeito como o Bahia está jogando,
é que pelo menos me autoriza a dizer que o Bahia é favorito. O Cruzeiro é o favorito, mas o fato desse RB ter eliminado o Santos deve ligar o alerta. Já eliminou um time de Série A. Acho que o Flamengo é favorito contra o Galo. O São Paulo é bem favorito contra o Furacão. E acho que o Palmeiras é o favorito. Não quer dizer que ele vá passar. Acho que ele tem mais chance do que o Corinthians. Mas a rivalidade equilibra muito. E na final do Paulista, o Palmeiras já era o favorito e deu o Corinthians. Agora, esse confronto que vai ser na quinta-feira do Flamengo com o Galo, embora o jogo no último domingo tenha sido um jogo ali que poderia, aquelas coisas do futebol, com início de partida, se o Rony faz aquele gol, o jogo poderia ter um outro roteiro. Não fez. Embora, quando você tem um jogador daquele tamanho, você espera que nesse instante ele consiga converter. Mas o Galo vai ter que jogar muita bola. O Flamengo está muito mais bem estruturado. Claro que a prioridade do Flamengo esse ano é brasileiro, depois Libertadores, digamos que a Copa do Brasil seja o terceiro ponto na sua lista de prioridades. Mas o Galo tem que jogar mais bola, gente. Sabe, o Flamengo, se você olhar assim, o tempo que... Quando o Galo, de maneira constante, conseguiu ameaçar o Flamengo? Não conseguiu. E foi o melhor jogo do Galo pós-Copa do Mundo, né? Incluindo os dois da Sul-Americana, em que ele foi terrível dos dois. Tem sido uma experiência ruim ver o Galo jogar. E alguns jogadores irreconhecíveis. O Júnior Santos entrou na partida. Irreconhecível. Agora, fez o melhor jogo. Perdeu, né? Mas fez o melhor jogo, pelo menos o melhor tempo, o primeiro contra o Flamengo. Só para fechar, para você ganhar do Flamengo, você tem que jogar muita bola. Sim. A bola que o Galo está jogando não é suficiente para o Galo ganhar do Flamengo. Quando jogou super bem, não conseguiu fazer gol, né? E aí perdeu no segundo tempo. Mas eu queria mergulhar nessa polêmica. A gente vai entrar em todos os jogos aqui, fazer quem é melhor de Corinthians e Palmeiras, falar bastante desse Botafogo e Bragantino de hoje, falar do momento do Fluminense. Todos os jogos serão abordados no programa de hoje. Esmiuçar o que CSA, o que Retrô e CRB podem fazer contra times da elite do nosso futebol, times da Série A. Mas eu queria abrir com o fato polêmico da rodada. E para mim, se a gente está falando de uma decisão de arbitragem por 2 dias, para mim, no meu conceito de arbitragem, mostra que, no mínimo, a decisão tomada pelo Flávio Rodrigues de Souza é questionável, porque, para mim, no meu conceito, a arbitragem boa é aquela que não é assunto no dia seguinte. Então, assim, não basta aplicar a regra. Acho que é preciso ter sabedoria. Aquele que eu considero o melhor árbitro que eu vi no futebol foi o Arnaldo César Coelho. Eu acho que ele tinha esse conhecimento. Não quero ser assunto no dia seguinte. Acho que faltou tato, faltou sagacidade, faltou ser safo para o juiz, na minha opinião. Porque se a gente vai dizer que ele aplicou a regra, eu sou obrigado a dizer que ninguém consegue aplicar a regra com exatidão nos 100 minutos de um jogo com os acréscimos. E a gente já demonstrou desde domingo que o próprio Rocher, no primeiro tempo, quando estava 0-0, também se joga para ganhar tempo e o Roger conseguir mexer no time no momento em que o Vasco era superior. Só que esse lance, no fim do segundo tempo, chamou a atenção do árbitro. O Rocher não chamou a atenção e aí ele puniu o Léo Jardim com o segundo amarelo, não aplicou o cartão para o Rocher quando estava 0-0, antes dos 30 minutos, e aí deu ao Vasco um grande argumento e uma grande polêmica desde então. Né? No jogo seguinte, no lance seguinte, a gente está rodando os melhores momentos? Não, estamos mostrando o momento em que o Rocher, com 26 minutos, e foi claro que foi um pedido da comissão técnica para ele seguir no campo, que o Roger precisava arrumar o time, orientar os jogadores. Isso aconteceu. O Roger aproveita esse tempinho para orientar o time. A regra dá essa brecha aos jogadores, ao goleiro. A regra dá essa brecha que o goleiro é o único jogador que pode pedir atendimento. Olha lá, tá vendo? Olha lá, a orientação. Se joga, que o Roger quer mexer no time, né? Então, a regra dá essa brecha. Ninguém aqui acha bonito, acha legal. Todo mundo aqui é a favor de um jogo mais sério, com mais agilidade, com menos cera. Mas, no meu entendimento, não é dando cartão pro Rocher que o Flávio vai resolver essa questão. O que ele vai arrumar uma grande dor de cabeça para ele, inclusive porque, desde domingo, a gente está comentando. Se o técnico do Vasco fosse o Filipão, na segunda-feira, o Léo Jardim apareceria engessado aqui, do pescoço até a perna. Olha aqui, como doeu. Olha aqui como ele está machucado. Mas, como não é o Filipão,
O que a gente tem hoje é um exame que o Vasco exibiu ontem, que é um exame informando que o Léo Jardim tem um hematoma, e eu vou ler, tá? Linguagem técnica. Alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 e 2,3 centímetros. Eu não sou médico, eu não vou comentar o diagnóstico que o Vasco exibiu. Sou jornalista, como jornalista vou me ater aos fatos. Qualquer jogador que atue numa partida profissional está sujeito a sair com hematomas. Não quer dizer que o jogador tem hematoma, que ele tem algo sério, algo grave. Mas o Vasco tem um exame para exibir do Léo Jardim. O que torna a situação, na minha opinião, do juiz mais constrangedora ainda. Porque a regra permitia que ele punisse o Léo Jardim, se ele entendia que era cera, com os acréscimos. Ele tinha duas opções, ambas permitidas pela regra. Acréscimo, que não era bom para o Vasco, só dava a Inter, ou expulsar o Léo Jardim, que é pior ainda, porque deu ao Vasco um grande argumento e, na minha opinião, tornou a arbitragem o centro da discussão nacional desde domingo, o que nunca é bom. Os fatos estão na mesa. Eu começo com você, Roger, e depois vou pro Praz. Cara, o que é que eu começo com o Praz? Eu acho que o Praz tem mais lugar de fala. Com o Praz. Mas eu já começo falando que eu discordo de praticamente tudo que você falou. É por isso que eu fui pra você. Mas vamos pro Praz, que eu acho que o Praz tem mais lugar de fala. Mas é por isso que eu fui pra você. E aí não é uma questão em relação ao Vasco, tá? Não é uma questão em relação ao Léo Jardim, não é uma questão em relação ao futebol. E ali, quando a gente mostra as imagens... quando ele chega, é Flávio, né? Flávio Rodrigues de Souza. O Léo Jardim depois de pelo menos mais uns 5... Antes já tinha tido uns 5 minutos de intervalo ali de substituição, uma confusão danada que o Vasco estava tentando substituir. Depois de 5, 6 minutos é que o árbitro vai lá para conversar e tentar acelerar esse processo do... Ele alega na súmula que o atendimento poderia ter sido feito durante as alterações. Exatamente. E não foi. E aí, claramente, o Léo Jardim aproveitou para ganhar tempo. Isso é uma coisa clara. Então, e aí a gente está falando de um futebol melhor, a gente está falando de seguir as regras, a gente está falando de seguir o que está escrito para que a gente possa criar novos comportamentos para que a gente possa ter um futebol melhor. Esquece que foi o Vasco dessa vez. Cara, se a CBF entende que esse ato do Flávio está certo, ela tem que cobrar isso de todos os árbitros a partir de agora. Olha, a gente não vai mais tolerar nenhuma cera ou entendimento que o goleiro esteja ganhando tempo para favorecer o seu time. É só esse o meu ponto. Agora, se isso for um caso isolado e que não volte a acontecer com frequência, aí eu tô com a sua opinião. Se for um caso para mudar... Você tem alguma esperança de que isso vai ser um marco? Não tenho esperança que esse ato seja um marco. Mas tenho esperança que gradativamente a gente possa andar e avançar em relação a esse tipo de comportamento dos goleiros, todos. Esquece o Léo Jardim, todos fazem, todos. O Rocher fez no mesmo jogo. O Rocher fez. No mesmo jogo. O Cássio faz toda hora, o Fábio faz toda hora. Neuer, o Everton. Na Europa, muito menos. Mas muito tem menos. também. André, aí tem muito também. menos, Porque é uma ferramenta que a regra permite. Lá respeitam muito mais. A gente cobrou o Júlio César, que em 14 não parou o massacre da Alemanha. Isso foi cobrado no Brasil. Brasileiro. Isso foi cobrado. Nós brasileiros. Se por acaso fosse uma prática... Dá uma brecha para ele fazer. Se por acaso fosse uma prática no futebol europeu, a FIFA já teria tomado alguma decisão. Tanto que, na Copa do Mundo recém-terminada, a FIFA ficou incomodadíssima porque no jogo entre Benfica e Boca... O goleiro do Boca começou reiteradamente a cair no chão e isso incomodou a FIFA. Eu não disse que é uma prática como aqui, mas dizer que isso não acontece na Europa... Muito menos. Mas acontece mas não de maneira... Porque o árbitro não tem condição de julgar, o árbitro não é médico. Goleiro, então ele não tem condição de chegar e dizer isso aí que você tem é cera, não é dor. E vou te falar uma coisa, não é só... Isso não parte só do goleiro.
parte das comissões técnicas. Claro. São, Claro. Óbvio. São pedidos Não, dos é treinadores, dos auxiliares. É aquela Cai e Você acha fica. que o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, nunca se jogou pro Simeone ganhar um tempo? Lá Mas não é é naturalizado. muito menos. Aqui nós naturalizamos. Sim. Isso faz parte da estratégia do jogo. Nós vimos agora a Copa do Mundo de Clubes, nenhuma equipe europeia adota isso como uma prática. Aqui, e não é de agora, tá? A época em que o Fernando Praz era goleiro, já estava lá definido. Tá 1-0 para nós. Em determinado instante, o Praz vai cair. Porque se acontecesse na Europa, com a constância que acontece aqui, e isso é revelador de como a FIFA olha o futebol praticado no nosso continente e olha o futebol praticado na Europa, certamente a FIFA já teria adotado alguma posição. Por que ela não adotou nenhuma posição e causou à FIFA estranhamento o comportamento do goleiro do Boca na partida contra o Benfica? Porque foi uma novidade para ela, porque ela não olha para o futebol da América do Sul com os mesmos olhos e com a mesma atenção que ela olha para o futebol europeu. Aqui, hoje em dia, quem aposta diz, vai ser 1-0 o time tal e diz, e o goleiro do time tal vai ganhar cartão amarelo. Claro. Mas você concorda que é possível condenar essa atitude e ao mesmo tempo... Primeiro deixar o Praz falar aqui. Perfeito, mas concluir. É possível, que é o meu caso. Eu não tô achando legal a cera. Não tô dizendo, pô, que legal que é a cera. Mas você tá condenando o árbitro. Tô? Então. Então você tá... Eu acho que ele não foi inteligente, porque a gente tá falando dele há 2 dias. Mas então a gente não vai mudar nunca. Então você tá querendo esse tipo de comportamento dentro do Eu não acho que é a atitude dele que vai mudar. A atitude dele, não vai mudar, não. Qual a atitude que muda? Então, deixa eu falar. A atitude dele, na minha opinião, só provocou uma injustiça, porque ele aplicou a regra contra o Vasco e não aplicou a regra contra o Inter. Então, se você olhar as atitudes dele no jogo, ele agiu corretamente, na opinião de vocês, com o Léo Jardim e não agiu com o Rocher. Porque foi a mesma coisa que aconteceu. Eu não disse no mesmo jogo. Então, só para concluir, eu não estou defendendo a cera. Eu acho que é uma questão muito mais profunda, que não vai ser a atitude isolada do Flávio que vai resolver. A gente precisa ter uma mudança cultural, evidentemente. Só que tem uma pegadinha aí que o juiz não tem a condição de avaliar se é dor de verdade ou se é cera, e é por isso que a regra estabelece que o goleiro é o único que pode receber atendimento, porque o juiz não pode tomar decisão de médico ali no campo. E, infelizmente, a regra abre essa brecha para que, especialmente na América do Sul, a gente aproveite para que o goleiro se jogue e faça orientações do técnico. E aí, no jogo, ao aplicar a regra contra o Vasco e não aplicar da mesma forma contra o Inter, ele cometeu uma injustiça, sendo que ele tinha uma ferramenta que poderia deixar tudo pacificado. Dá 6 minutos de acréscimo. Posso pedir o pessoal do nosso controle? Claro. Cronometrar quanto tempo o jogo ficou parado. Nossa, vai ser difícil fazer isso agora. E quanto tempo ficou parado desde que o jogo parou. Vai ser difícil fazer no lance isso do agora. Vasco. Vai ser difícil não, fazer... daqui a pouco. Mas mesmo assim, mas é que tá. Não é questão do tempo só, é questão da intenção, do ato, óbvio, né? Se ficou eu vou na linha do Rizek. Eu acho que é uma discussão que aqui a gente pode debater por dias, né? Óbvio. Foi um pedido, provavelmente, do Roger pro Rocher cair. E aí eu vou entre aspas, criticar o Roger. A imagem é clara que foi. Não é criticar o Roger, mas vou levantar algumas situações aqui. Eu trabalhei com o Roger como jogador, como treinador, é um baita cara. Só que eu já vi vários discursos de vários treinadores contra a arbitragem, que a arbitragem precisa ser profissionalizada, que é muito não sei o quê, que o árbitro faz isso, que faz aquilo. Perfeito. Só que os próprios treinadores se usam dessas brechas no jogo para se favorecer. Então, assim... Farinha pouca, meu pirão primeiro. É um discurso muito hipócrita, cara. É um discurso muito hipócrita. Porque tu vai lá, bate na arbitragem, que a arbitragem não é profissional, e tu não tá sendo profissional mandando o teu jogador usar uma brecha e nem brecha porque a regra não permite que tu faça isso. Claramente, o preparador físico orienta o Rocher, se joga que o Roger quer arrumar o time. E o que acontece na sequência é justamente isso. O Roger chama 4 jogadores foram falar com ele. E o Roger ajeita o time, que estava levando um baile nesse momento. A declaração do Praz é perfeita. É muito nítido isso. E a gente vai querer distorcer a situação para tentar levar pro nosso lado ou não. A questão da cera é abominável, tem que ser feito alguma coisa para
para se diminuir isso, acabar não vai, né? Porque que nem o Zé falou, ele não é médico, ele não vai conseguir. Se o cara cair... Porque assim... Cronometraram, Roger, cronometraram, hein? Rocher, 1,48. Desde que a bola parou, né? Que foi autorizado lá as substituições. Eles estão me cantando aqui. Não com alterações, mas depois que o Léo Jardim pede atendimento, 1,32. Tá bom, pede Mas o atendimento, jogo mas já tava depois de parado. 6 minutos que a bola estava parada. Eu quero um todo. Porque, na verdade, difícil fazer o cálculo. Piton, o atendimento... Mas eu acho que o tempo é o de menos, é o conceito que pede. Não, é o conceito e tem uma outra questão que a CBF... Mas assim, ó, desde que o jogador pede atendimento, Rocher 1,48, Léo Jardim 1,32. A CBF, talvez, sem saber, ela criou uma armadilha, porque ela criou ontem, quando legitimou a ação do Flávio Rodrigues de Souza, ela criou o método Flávio Rodrigues de Souza. Também acho. O que é o método Flávio Rodrigues de Souza? Hoje tem Botafogo e Bragantino. Espera-se que o Anderson Daronco atue dentro do método Flávio Rodrigues de Souza quando situações acontecerem. Não essa. Método aplicado no Léo Jardim, não no Rocher. Exatamente, mas não essa especificamente. Pois qual é o método? Não, peraí. É o que dá ou o que não dá? Peraí, porque o Flávio tem duas... Mas peraí, o Flávio tem dois exemplos. Ano passado, no jogo Criciúma e Bahia, ele tinha advertido o Gustavo, o goleiro do Criciúma. Mas esse é mais fácil, é menos polêmico. Mas é onde eu quero chegar. Ele, então, entende que um goleiro, quando faz cera, vai ser advertido com amarelo. Se esse goleiro reincidir na prática da cera, ele vai lá e dá o vermelho. Ele foi o único a fazer isso ano passado, mas essa situação aconteceu em vários outros jogos. E aí, os árbitros adotam a postura que você defendeu agora há pouco. Pô, vamos levar o jogo, eu dou um amarelo e a coisa vai indo. Deixa ele fazer no primeiro tempo até 30 do segundo. Aí quando der 40, eu dou um pra falar que eu não... Então, a armadilha que a CBF criou ao legitimar a ação do Flávio Rodrigues de Souza, ela está dizendo o seguinte, e eu não sei se ela vai comunicar isso de maneira formal, e dizer o seguinte, agora é uma determinação. Todo árbitro, não nesse episódio em que o Flávio Rodrigues de Souza, embora internamente todo mundo diz assim, mas o Léo Jardim está fazendo cera. Mas ali ele alegou uma contusão e ele tem que ser atendido por causa dessa alegação. Não tem como você, nenhum de nós aqui... Agora, independentemente disso, porque essa situação não vai acontecer o tempo todo, estou falando do goleiro que põe a bola ali na marca, aí fica olhando, olha para um lado, olha para o outro. Troca de lado. Com 1 minuto. Isso aí é mais fácil. Então, isso mas espera aí, com 1 minuto, esse goleiro que fizer isso, com 1 minuto, você vai lá e dá amarelo para ele com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. E você chega para ele e diz... Próxima é rua. A próxima é vermelho. Se todos os árbitros fizerem isso, o Flávio Rodrigues de Souza não será o excêntrico. Mas eu pensei, é diferente. Porque assim, fazer isso é obrigação do árbitro. Mas eles não fazem. O que eu tô avaliando que aí não exige interpretação. Perfeito, mas o que eu tô avaliando, concordo com você. O que eu tô avaliando que faltou, na minha opinião, inteligência dele, sabedoria, e que sobra no Arnaldo César Coelho, na carreira dele, é a questão de que não cabe ao árbitro jamais avaliar se a lesão é verdadeira ou não. Porque ele corre um risco brutal de tomar uma decisão errada. Foi desautorizado. E ser desmascarado por um diagnóstico, por um laudo. Mas o que eu tô querendo... Então, assim... Mas calma aí, eu faço uma... O laudo, obviamente, o Léo Jardim tem alguma coisa. Sim. Eu queria fazer em todos os jogadores de Série A de Foi o que eu falei. futebol brasileiro. Mas aí faz uma ressonância. Mas aí que tá o eu ponto. quero ver um que não tem hematoma. Aí é que tá o ponto. Mas por isso que o árbitro não pode... Exato, é por isso que o árbitro não pode ser médico. E é por isso que, infelizmente... Inclusive os que não jogam, que não tem um jogo na Série A, só de treinamento, se fizer uma ressonância, vai ter hematoma. Então, assim, o que eu acho? O que eu acho que faria um árbitro... Assim, eu acho que ele expulsou o Léo Jardim porque ele se irritou com a situação. O Rocher, ele não se irritou. Então, mas aí é uma questão... E o Léo Jardim, ele se irritou. E aí, com o fígado, ele foi lá e deu um Isso aí, ele sabia que não estava lesionado, que impedia. Mas só que aí ele deixou a emoção, ele deixou a emoção e não agir com o fígado. Mas veja bem, eu estou querendo ir um passo adiante. Independentemente do que está feito, ok? Agora, tem um método dele que ano passado expulsou um goleiro por cera e esse ano, por ele entender que o jogador estava fazendo cera, ele foi lá e deu. Agora, e os outros? Volto a dizer, nós começamos o programa com aquele painel
não tenho agora de cabeça, mas eu acho que serão uns 8 jogos de Copa do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos de Copa do Brasil entre terça-feira e quinta-feira. Ainda mais mata-mata. Exatamente. A chance de acontecer muito mal, porque qualquer gol, qualquer coisa muda. E a produção me canta aqui que esses tempos é da bola parada mesmo. Então, na soma, o tempo ficou mais parado com o Rocher do que da soma do imbróglio Léo Jardim. Então, agora veja bem, o que vai, olhando para o jogo, está feito, o Léo Jardim vai ter que cumprir o jogo. Acho que tem algum erro, porque eu estava vendo o jogo no avião, que eu estava voltando. E a bola parou na hora da substituição. Na substituição. O que eles estão me dizendo, eles estão me dizendo que o jogo para aos 38, para a substituição do Lucas 38 e 24, e aos 40 ele é expulso. Não, então, assim, o jogo já estava parado antes. Bom, que a produção tá... Não, já estava parado. Eu comentei o jogo. Tudo bem, é o que a produção está dizendo que acabou de cronometrar. Dá um tempinho. Que deu, é o que está me dizendo dá uns a produção. acréscimos aí. Se vocês quiserem cronometrar e colocar no ar e dar tempo, a gente não tinha pensado. Entre a queda do Lucas Piton, que pede atendimento médico, sinaliza dizendo... Entre a subida da placa. É o que eles estão dizendo. Aí a placa chama um, chama outro. O Fernando Diniz... É que depois foram 4 minutos até o Léo Jardim sair e recomeçar o jogo, mas aí o cartão já estava dado. Mas insisto, o tempo é o de menos. O meu ponto é esse. O juiz, se ele for... ele tem direito de julgar que a lesão é falsa e ele está sendo enganado. Foi por isso que o Flávio decidiu expulsar. Ele tem esse direito, mas ele corre um risco brutal. Brutal. E vale a pena correr esse risco? Eu acho que se ele desse mais 2 minutos de acréscimo, que é o tempo que, segundo a nossa produção, o Léo Jardim fica no campo, se ele faz isso, porque depois o jogo ficou mais tempo parado para a saída do Léo Jardim, 4 minutos para ele sair, do que o tempo que ele ficou parado. Se ele dá 2 minutos de acréscimo, é uma punição perfeita. Você está fazendo... Primeiro que ele é obrigado a dar minuto. Mas 2 minutos. Por que você vai fazer cera se eu vou dar o acréscimo? Ele optou por outro caminho. E a gente está debatendo o nome dele desde domingo. Eu não acho que é a melhor situação para a arbitragem ser debatida por 2, 3 dias. Mas... a gente também tem que olhar para o que ele decidiu fazer. fazer. E a gente não está conseguindo olhar para frente. Eu estou mais interessado agora em saber o que vai acontecer nos jogos da Copa do Brasil, no final de semana do Campeonato Brasileiro. Não, aí, se quiser... No Brasil de hoje, a gente tem muita dificuldade de discutir, né? Aí, se quiser reduzir... Mas ele não deu para o Rocher e deu para o Léo Jardim. Ele é médico. Não estou mais discutindo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Olhando para frente, e nisso o papel da imprensa... vai ser, o papel da imprensa vai ser determinante. Sabe por quê? Porque imprensa tem que olhar as coisas e dizer assim, peraí, olha aqui, ele está ali meia hora para repor a bola em jogo e nada acontece, porque todos os outros árbitros, exceto o excêntrico Flávio Rodrigues de Souza, todos os outros falam assim, eu não vou meter a mão nessa cumbuca e dependendo como está, eu dou 4 minutos e esquece, está tudo certo. Não, eu entendo. Mas em caso de atendimento médico, eu não me meteria mesmo. Porque você corre o risco de desafiar um laudo médico. A não ser que seja recorrente. Aí tu tem que chegar pro departamento médico e falar. Inclusive a CBF começou esse Campeonato Brasileiro estabelecendo que o goleiro só ia poder ficar 8 segundos. E isso não vai... Isso parou de ser aplicado. Então, isso nem sequer foi aplicado. No comecinho pouquíssimas vezes. Não, ele faz tal e qual. Eu acho que foi o Roger que usou uma expressão que eu achei ótima. No negócio de bloco do... do Axé Music. Aê, e não sai do Rizek, só pra complementar, eu acho interessante que o Paulo fala de olhar para frente, né? Porque ou ele entende e toma essa atitude em relação ao Léo Jardim, ou não toma em relação ao Rocher. E aí a gente tá falando dos outros árbitros. Mas a questão é essa. O mesmo árbitro, dentro do mesmo jogo, ele toma critérios diferentes, ele toma atitudes diferentes. Porque, me desculpa, mas o quarto árbitro, o delegado do jogo... Eles viram o auxiliar, o assistente. O assistente aqui, número 1, certamente viu. Eu acho que o que incomodou... O cara do Inter foi lá. O que incomodou em relação ao ato do Léo Jardim foi o lance do jogo estar parado há um tempo antes e ele só pediu atendimento depois. E tem uma questão grave. Por exemplo, deixa eu colocar uma suposição Ele só disse que o Léo Jardim não quis o atendimento. Isso é a gente teria que ver com o Léo Jardim também, porque isso é muito estranho. Então... só colocando uma suposição. Vamos lá, o jogo recomeça. O Léo Jardim volta pro jogo. Acontece as substituições, o Léo tá lá no gol dele. Volta o jogo. A primeira bola, finalização do Inter, o Léo vai lá, faz a defesa, cai no chão e, cai aqui com uma dor.
vai lá, é atendido 1 minuto, 1 minuto e meio. Você acha que ele daria a expulsão ou aplicaria o amarelo? Não. Eu acho que não. Acho que não. Acho que ele... Eu acho que o ato anterior é que condiciona ele a amarelar e depois expulsar. Essa situação... o Léo Jardim, porque ele teve tempo suficiente para pedir atendimento enquanto rolava as substituições, enquanto estava aquela confusão toda do lado de fora para fazer as substituições. Foi uma coisa meio caótica ali. Caótica mesmo. E aí, quando ele encerra as substituições, quando ele parece que vai voltar pro jogo, aí o Léo tá lá caído ou cai, eu não sei se... Eu não discordo, Não, eu não discordo que o Léo esticou a corda. O Léo esticou a corda. Então. Só que o problema é esse. Aí o Vasco pediu o afastamento dele, que não apita mais o jogo do Vasco, né? Aí a comissão de arbitragem vem e diz que ele tá certo. Então o que a CBF tem que fazer? Afastar os outros 30 árbitros. Pois Porque é. o problema do jogador... O problema... No fim do bigode, no fim do bigode era isso. Mas a questão é que não dá pra afastar 30. Mas aí, se a CBF acha que... Flávio tá certo, que deu o cartão pro Léo Jardim ou que não deu pro Rocher? Porque no mesmo jogo ele usou remédio diferente. É a falta de critério, cara. E o jogador testa. Eu fui goleiro, eu testava, eu sabia o árbitro que eu podia cair. Também. Eu sabia... Quantas vezes eu fiz pro cara trocar chuteira? Eu conseguia... eu conseguia amarrar a chuteira com as luvas, de luvas. Sim. Quando meu time tava ganhando, eu tirava a luva pra amarrar. Eu sabia. E o árbitro... Então, assim, vai muito do árbitro, cara. Os caras sabem onde... Só que o problema é isso. E árbitro que eu conseguia apitar o jogo do tempo do lado dele. E outro que eu chegava no primeiro lance, ele já... Eu falei, opa, esse desse eu vou ficar quietinho. Caía pra direita. É a falta de critério entre os árbitros e dentro do próprio árbitro no próprio jogo, cara. Isso que então, agora, olhando pra frente, sabe o que é desolador? Em relação, mais uma vez sobre o Flávio, em relação às interpretações, você tem que também dar a premissa do que ele tá vendo e do que ele não tá vendo, né? No jogo, o lance do Rocher... Ele não fez essa interpretação. Ele não viu, de repente, o cara avisar, cai aí um minutinho para... O assistente, o quarto árbitro, o delegado do jogo poderiam e aí avisar ele. Mas não falaram nada. O lance do Jardim, ele tá mapeando tudo, ele tá vendo o que tá acontecendo. Eu só acho que assim, vai ser uma situação que nós vamos ficar debatendo hoje, amanhã, e aí o futebol retoma hoje à noite, a partir das 7, e volta tudo ao normal e nada acontece. Você tá entendendo? Nós continuamos a naturalizar esse tipo de comportamento. O jogo ficou mais tempo parado pro expulso Léo Jardim sair do que propriamente o momento em que dá atendimento ou não. Então, na prática, a expulsão do Léo Jardim acabou gerando mais tempo ainda de bola parada do que o próprio tempo em que ele poderia... Só um resumo, Rizek. Um lance como esse, e aí eu tô com um PCzinho, que é... Senta-se, debate-se, a CBF, comissão de arbitragem, vê. Esse é um ponto que a gente ou avança, ou permanece na mesma coisa que sempre foi. Vai permanecer na mesma, porque do jeito que a gente está debatendo, e muito falando que ele não precisava se expor, não precisava expulsar, e posso até concordar se a linha de raciocínio for essa, ok, continua igual, e aí Você concorda pelo menos que se ele não expulsasse o Léo Jardim, ninguém ia falar desse lance? Esse lance ia passar despercebido, ninguém ia falar desse lance. Não, pra mim, a expulsão tem que ser o último, tanto pra falta violenta, mas não seria assunto a expulsão do Léo Jardim? Não seria assunto. Mas ela só é assunto porque expulsar goleiro... Veja bem, suponhamos que ele expulsasse o Léo Jardim, não... porque ele entendeu que o Léo Jardim estava simulando uma contusão. Mas que ele expulsasse o Léo Jardim porque a quem ele já tinha advertido com o cartão amarelo, ele chegasse lá, 44, Vasco 1-0, o Léo Jardim vai cobrar um tiro de meta, vai lá fora, pega a toalha, passa a toalha, vem andando. Método Gatito Fernandes, fica ali, passa aqui, passa ali. Aí ele vai lá e pimba. Estaríamos aqui dizendo que ele também errou em expulsar o Léo Jardim. Não, mas aí... Sabe por que estaríamos, Praz? Porque nenhum árbitro faz isso. Não, mas o PC nenhum árbitro. Pra mim não tem tanta polêmica. Você que foi goleiro, você mesmo acabou de dizer, o cartão amarelo é dado com quanto tempo? Você começa fazendo cera no 40 do segundo. Eu tive um jogo em que expulsaram o goleiro. Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. O Cássio tomou o cartão no primeiro tempo e o Cássio acreditou que o juiz não ia dar. E o juiz ele foi lá e falou, chega de cera. Avisou. No próximo ele deu o cartão. Aí falou, e agora deu. E o Cássio falou, ele já falou pra avisar. Assim, não, e deu, expulsou o Cássio. Só que assim, essa é mais tranquilo porque é o que o Rizek falou, não tem a questão da lesão, da subjetividade da lesão. A lesão, ela fragilizou a decisão, tá certo? Sim. Porque ele ficou fragilizado, porque ele intuiu, ele entendeu por irritação. E provavelmente estava certo. Não, mas a lesão o deixou vulnerável, tá bom?
O que eu estou dizendo não é mais isso, eu estou olhando para frente. O Cássio, quando esticou a corda, o Cássio falou, pô, ele me deu amarelo. O jogo era onde? No Allianz. No Allianz. Ele falou, pô, não vai me dar vermelho, né? Pô, eu sou o Cássio, goleiro do Corinthians. O jogador faz a conta. Tá no fim, ele já deu 5 minutos. Por exemplo, ele não vai dar muito mais se eu ficar parado, porque 5 minutos é o padrão. Mas quando você fala assim, olha, da lesão, que ele perde a subjetividade do lance, principalmente com o goleiro pode fazer em qualquer lance ser por causa de alguma lesão. Porque ele tá caindo, ele tá se esticando, ele tá dividindo. Então, por exemplo, tiro de meta, o cara chutou, ele pulou, a bola passou 5 metros dele, mas ele pulou, ele caiu. Ele precisa de 5 minutos, ele já, vou ficar aqui mais 5, demora a levantar. E mesmo que não o tempo que ele ia ganhar em pé, pegando a bola, demorando, jogando devagar, ele ganha caindo, nem precisa de atendimento. Mas ele fica ali. O que eu lamento é o seguinte, é que os 30 árbitros, exceto o excêntrico, eles também são econômicos no acréscimo. Porque se esses 30, não vou dar cartão, deu o amarelo, mas não vou expulsar. Ok. Então é o seguinte, ou chama o capitão ou não chama ninguém, na hora do acréscimo, 10 minutos. Sim. Aí, o goleiro do time que está ganhando, ou o time que está ganhando de 1-0, vai falar assim, 10 minutos... Se ele cair, mais 5. E vamos nessa. E vamos nessa. Você vai radicalizar, e essa radicalização... E vai tomar porrada também depois. Não. Exagerado. Aí o time que tomar um gol no acrécimo também vai falar, olha o tempo que ele deu, não quero que apite mais o meu jogo. Aí é a lei do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas... E eu acredito que nenhum árbitro vai expulsar goleiro por fazer cera. Ok. Então que passem a ser rigorosos na aplicação dos acréscimos. Que esses acréscimos sejam compatíveis com o que acontece no jogo. Mas eu queria só dividir o fazer cera e pedir atendimento. Porque eu tô falando de fazer cera, não tô falando de atendimento. Não, porque assim, ele pode usar o atendimento para fazer cera. E aí eu acho que o árbitro não tem o que fazer, infelizmente. Esse caso é difícil. O do PC é mais fácil de... O fazer cera... Mas beleza, tem que ser punido. Agora, quando ele pede atendimento, eu acho que o árbitro não tem o que fazer e nem deve fazer. Isso foi domingo, hoje é terça-feira, dia de Copa do Brasil. A gente está há 40 minutos debatendo a decisão do árbitro. Vamos levantar uma possibilidade. Que, para mim, mostra que ela é, no mínimo, questionável. Tá se falando de lesão, de trauma, né? Uma torção, uma batida, que tu consegue provar se o cara tá ou não por um exame, né? Agora, o cara baixou a pressão, o cara tá passando mal, o cara falou, tô tonto, vou deitar. Cara, como é que tu vai... Não, eu acho que ele arrumou uma encrenca. Nesses casos acrescenta ao tempo regulamentar. Mas é isso que tinha que ter sido feito. Mas vamos andar e vamos fechar o assunto dando voz ao chefe de arbitragem da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Sintra. Ontem a gente mostrou o posicionamento da CBF, apurado pelo Rodrigo Zarco. Agora a gente tem o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem falando sobre o lance tão debatido da rodada. Dá uma olhada. Na verdade, a questão da expulsão, a gente viu, como em todas nesse final de semana, todas as situações que os árbitros acertaram. Então, foi uma rodada muito boa para a arbitragem, para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. E é óbvio, né, que a gente tem ali uma situação que é prevista no texto da regra, orientação e recomendação da FIFA. Haja visto o próprio Mundial, que a FIFA coibiu demais o antijogo. Então, o árbitro agindo com a correção e tentando em todos os instantes analisar e dar todo o suporte para que o jogador fosse atendido. Infelizmente, ele não quis atendimento e demorou aquele tempo todo ali. O árbitro chegou no último recurso, mesmo com o apoio do seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico do lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento, o árbitro não tinha outro recurso para retornar a partida. Então, faz parte do jogo. Não é que seja uma recomendação da CBF ou uma instrução excepcional. Não, isso é texto de regra e a FIFA, ela cada vez mais está coibindo esse tipo de situação. Vou repetir os dados que a produção disse que reviu, cronometrou. O jogo para com 38 minutos e 24 do segundo tempo.